O Oceano Pacífico tem mais de 19 mil quilômetros de extensão no seu ponto mais largo. A distância é tão grande que caberiam 5 luas neste espaço. E a superfície do Oceano Pacífico poderia acomodar todos os continentes. Ela também é maior que a superfície de Marte. Não é de se admirar que o maior oceano da Terra cubra 30% da superfície do planeta. Assim como nós humanos, a maioria dos tubarões também precisa de férias de inverno. Em 2002, os cientistas descobriram o café dos tubarões brancos. É assim que eles chamam uma parte remota do Oceano Pacífico entre o Havaí e a Baixa Califórnia. Os tubarões brancos costeiros migram para lá no inverno, onde passam vários meses. Os animais não voltam para casa até que as águas costeiras voltem a esquentar novamente. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que caberiam todas em um cruzeiro de médio porte hoje em dia. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é a misteriosa e invisível matéria escura. O ornitorrinco é uma criatura estranha. Ele é um mamífero, mas com um bico como o de pato, pés palmados e a cauda chata. As fêmeas de ornitorrinco põem ovos e os machos têm garras venenosas em suas patas traseiras. Mas o mais bizarro é que essas criaturas não têm estômago. Em outras palavras, elas não têm um compartimento especial que produz enzimas digestivas e ácidos. Os cientistas descobriram que alguns dinossauros não rugiam. Em vez disso, eles produziam sons semelhantes a um pato grasnando e um pombo arrulhando. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Quando isso aconteceu em 1997, microfones subaquáticos gravaram esse som a uma distância de 5.000 quilômetros. Parecia o barulho de animais marinhos, mas o volume era alto demais para um som produzido por uma criatura viva. O bloop continuou por 1 minuto, começando com um estrondo baixo que depois aumentou de frequência. Especialistas afirmam que o cheiro de maçã verde faz com que os ambientes pareçam maiores do que realmente são. E cheiros quentes em uma loja, como de canela ou baunilha, farão você gastar mais do que planejou. A cadeia de montanhas mais longa do nosso planeta fica na verdade debaixo d'água no Oceano Atlântico. A cadeia dorsal mesoatlântica se estende por mais de 64 mil quilômetros. Isso é 5 vezes o diâmetro da Terra. Você não consegue espirrar enquanto dorme, pois seu cérebro simplesmente desliga esse reflexo. Se alguma coisa como poeira ou pelos de animal lhe despertarem a necessidade de espirrar, primeiro é preciso acordar. Felizmente, você pode facilmente voltar a dormir depois disso. O anúncio de TV mais longo da história foi produzido e exibido no Brasil em 2018. Ele era composto por centenas de clipes curtos. O anúncio continuou por 14 horas e até entrou para o livro Guinness dos Recordes. Ele também deve continuar online para sempre. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria o equivalente à altura de um edifício de 26 andares. Sob a luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece por causa da clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. Depois de fazer amizade com humanos, os cães desenvolveram 2 músculos acima dos olhos que não existiam antes. Eles os ajudam a manter um melhor contato visual com seus donos, além de deixar o rosto deles mais expressivo. Sabe aqueles olhos grandes dos cachorrinhos gritando "me adote"? Sim, esses são os músculos relativamente novos em ação. Por causa dos movimentos das placas tectônicas, o Oceano Pacífico encolhe 2,5 cm a cada ano que passa, e o Oceano Atlântico fica maior na mesma proporção. O intervalo entre as respostas em uma conversa geralmente dura cerca de 200 milissegundos. Especialistas dizem que esse é o menor tempo de resposta humana. As lontras marinhas têm o pelo mais denso que qualquer outro animal no nosso planeta. Essas criaturas têm mais de 160 mil fios por centímetro quadrado do corpo. Além disso, a pele delas tem 2 camadas. Há um subpelo mais curto e uma camada de proteção com um fio mais longo. Essas 2 camadas prendem o ar com uma eficácia 2 vezes maior, evitando que a água chegue até a pele do animal. A temperatura da água geralmente não passa de 2 a 4 graus Celsius nas partes mais profundas do oceano, a menos que você chegue perto de uma fonte hidrotermal. A água liberada por essas fontes pode ter até 400 graus Celsius. Somente a enorme pressão no fundo do oceano impede que ela ferva. O pináculo do Empire State Building foi desenhado para servir como estação para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que eles se tornariam o principal meio de transporte do futuro.
O projeto incluiu plataformas de desembarque, áreas para check-in e alfândega e assim por diante. Mas então os engenheiros perceberam que o vento lá era muito forte para seus planos e acabaram desistindo da ideia. Hoje em dia restam apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é a camada de gelo da Groenlândia. A segunda é a camada de gelo da Antártica, que é enorme. Com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, ela é do tamanho da área do México e dos Estados Unidos juntos. Salto Ángel, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes de atingir o chão. As ondas de tsunamis muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que alguns centímetros acima da superfície até que alcancem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, essas ondas escondidas podem viajar a uma velocidade de 800 km por hora. Isso é tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. O cérebro dos atores funciona de maneira diferente cada vez que eles estão encenando um personagem. Os psicólogos dizem que parece como se eles estivessem suprimindo suas próprias personalidades enquanto atuam. É como se os personagens os possuíssem. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz do sol prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles ficam fluorescentes. Esse processo produz proteínas que atuam como filtro solar. Uma vez, o Facebook estava fazendo experiências com inteligência artificial e criou 2 chatbots com inteligência artificial. Eles conseguiam falar um com o outro, mas o experimento teve que ser encerrado, pois os bots começaram a se comunicar em uma linguagem que ninguém além deles entendia. Os especialistas têm uma explicação melhor do que uma revolta de robôs. Eles têm certeza de que as redes estavam apenas tentando melhorar a linguagem humana para interagir de forma mais eficaz. A Via Láctea, que é a nossa galáxia natal, tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. E 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano, movendo-se a uma velocidade de mais de 300 mil quilômetros por segundo. Quase 90% de toda a atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Existe um aglomerado de 1.133 vulcões. Todos eles estão ativos e reunidos em uma área do tamanho do estado de Nova York. Quando você chega em um lugar novo quando viaja, seu cérebro não consegue relaxar. É o chamado de efeito da primeira noite. Um lado do seu cérebro permanece alerta, pois vai que tem algum perigo à espreita neste novo ambiente. Geralmente, é o lado esquerdo do cérebro que fica mais alerta quando você passa a primeira noite em um lugar desconhecido. Os cientistas acreditam que a maneira como as pessoas falam foi alterada pela nossa alimentação. Quando nossos ancestrais começaram a comer alimentos mais macios, como vegetais e grãos, seus dentes e mandíbulas mudaram. É por isso que as pessoas começaram a usar sons mais suaves, como V e F. O Canyon Zemshug, no meio do Mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Ele é 762 metros mais profundo que o Grand Canyon. Quando você perde peso, suas células de gordura não desaparecem, elas apenas ficam menores. Mas quando você ganha alguns quilos extras, suas células de gordura aumentam tanto em tamanho quanto em número. Uma espécie de camundongo que vive nas florestas da América Central pode se orgulhar de um incrível repertório musical. Essas minúsculas criaturas respondem umas às outras com a ajuda de quase 100 notas. Quando você estala os dedos, não é o polegar que produz o som. O que você ouve é o dedo médio batendo na palma da mão. As vacas não gostam quando tem que ficar longe de suas melhores amigas e amigos. Esses animais têm fortes laços sociais e fazem melhores amigos. Quando os mais próximos estão longe, as vacas até apresentam sintomas físicos de estresse. Existem mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Sprays repelentes de insetos não espantam os mosquitos. Eles apenas mascaram o cheiro e criam uma barreira para que os insetos não detectem o dióxido de carbono e o ácido lático pelos quais são atraídos.